Olá, vai passar a lição sábado? Quer uma dica? Então anote aí. A lição dessa semana, que tem por título Em Defesa da Verdade, ela vai apresentar a centralidade de Cristo e o papel das Escrituras na defesa da verdade, apesar dos desafios, inclusive a perseguição, a tortura e a morte. E o autor, o pastor Mark Finley, ele faz uso de movimentos antes da Reforma que precipitaram esse grande movimento religioso do século XVI. Ele explora especialmente a atuação dos valdenses e de pregadores como William Tyndale, Jerônimo, John Huss e outros que arriscaram uma vida para defender o cristianismo bíblico e o princípio de somente a Escritura. Então eu queria indicar para você, em primeiro lugar, a leitura acurada dos capítulos de Ellen White mencionados na lição, mas também outras leituras para você conhecer melhor o contexto histórico e os fatos em relação ao período antes da Reforma, o período medieval, o período em que a igreja hegemônica ela realmente acabava perseguindo todos aqueles que tivessem um pensamento diferente à sua teologia. Então, há certos exageros quando se fala, por exemplo, da Inquisição, mas alguns acabam tentando fazer um revisionismo e passando pano, para esse período negro da história humana. Você sabia que houve Inquisição aqui na América do Sul? Que havia um tribunal, inclusive em Lima, no Peru? Eu vou tentar deixar na descrição algumas indicações de leituras para lhe ajudar a ter uma dimensão melhor dos riscos que os reformadores passaram durante aquele período, ok? Então a primeira dica é conhecer bem o assunto, para você não exagerar nos dados, mas também não deixar de mencionar a verdade e o que os nossos próceres enfrentaram nesse período. Uma outra dica, baseada, por exemplo, na atuação dos valdenses, seria você convidar os alunos a escrever ali de maneira manuscrita porções da Bíblia. Quem sabe um texto como Apocalipse 2:10 ou algum outro. Peça aos alunos para escreverem e depois partilharem, ou cada um escrever um texto diferente e partilhar com alguém durante a semana. Era isso que os valdenses faziam. Então nós temos hoje o projeto Impacto Esperança. Então faria bem você desafiar os alunos também a levar um grande conflito para distribuir. Mas a ideia de preparar um texto bíblico manuscrito era relembrar a prática dos valdenses de compartilhar as escrituras com pessoas interessadas, apesar do risco envolvido. A lição também, ela menciona o papel de William Tyndale, a estrela da manhã da Reforma, e John Huss, que ele correu vários riscos em relação àquele período. E no caso de John Huss, é mencionado o trecho de uma carta no final da lição, escrita a um padre, para um ex-padre, um convertido aos ideais da Reforma, para que ele tivesse uma vida simples. Tem uma pesquisa ampla sobre as cartas de John Huss. Ele analisou 101 cartas e ele mostra por que esse reformador decidiu entrar em contato com pessoas através das cartas. Você sabe que as cartas, elas são uma forma de se aproximar de um interlocutor à distância, são um meio para manifestar os sentimentos do coração. Isso acontece entre casais, namorados, etc. Era uma prática da minha juventude. Mas também é uma forma de expor ideias, encorajar pessoas, que era o caso dos reformadores. Então eu vou tentar colocar essa tese de educação, defendida por ele na Universidade de São Paulo, para você dar uma olhadinha nas cartas e no significado delas na vida desse reformador, tá bom? E a última dica, explore as ilustrações da lição. Essa semana a ilustração é uma sepultura, projetando a sombra de uma coroa. Então, no final da lição, você pode perguntar o que isso significa. Você vai ouvir respostas boas, mas quem sabe encerre lendo Apocalipse 2:10, mostrando que o sacrifício hoje ele pode determinar a recompensa amanhã, tá bom? Explore essa ilustração e outras muito boas que estão presentes nas lições de cada semana, porque elas ajudam as pessoas a ter um novo olhar sobre os temas. A ilustração sempre remete a uma experiência pessoal. Ela é interpretada pela pessoa de maneira simples e pode encorajá-la
a viver também o cristianismo que esses reformadores ou pré-reformadores viveram. Um grande abraço, que Deus abençoe e boa lição.